Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. E nós temos aqui nos estúdios o Jorge Gomes Coutinho. Bem-vindo, Jorge. Obrigado por aceitar o convite de Aloysio e Arnaldo. Arnaldo e Aloysio, voltamos. E agora sim, vamos colocar você no jogo. Bater uma bola com a gente. Tá ótimo. Eu queria, antes de fazer qualquer tipo de colocação, agradecer o convite que me foi feito pelo Aloysio. Dar um bom dia aqui para meus colegas de bancada, né? Marco Antônio, Arnaldo, o próprio Aloysio, dizer que é um prazer estar aqui nesse momento. E me parece que é um empreendimento em estado nascente, né? Ou seja, é sempre honroso, né? Participar desse tipo de momento, né? Um pouco como atuar como testemunho ocular de algo que eu pretendo, né? Ou seja, desejamos que dure durante Inclusive, muito você tempo. Usou uma frase que foi chave no rádio. Dizia que o repórter era testemunha ocular da história. Essa frase é sensacional e foi dita a primeira vez por um grande locutor chamado Heron Domingues. Pois é. Inclusive, também, obviamente, também aproveitando o ensejo, também dar o bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar aqui. Vamos lá, Aloysio. A bola está contigo. Ô Jorge, a gente programou, o Folha no Ar, ele começou com uma força muito grande em política, entrevistados políticos, né? Mas ele, para entrar com força e tal, e aí a gente pensou, eu conversando com o Arnaldo lá atrás, em chamar também acadêmicos para discutir a situação do, enfim, Brasil, do estado do Rio, de Campos. E aí fizemos uma divisão para ficar equânime, ou atoada, porque você é uma pessoa mais de formação mais à esquerda, e o Igor Franco, que vem amanhã, mais à direita. E o Igor é economista, você é cientista político, como o Marco falou, você falou, e sociólogo. E, no entanto, os fatos atropelam a nossa programação, porque hoje eu acho que a visão do economista que seria para a gente poder tentar rascunhar o que seria o impacto dessa partida dos royalties se ela for aprovada de fato em 20 de novembro. A gente tem que rememorar um pouco o que foi lá atrás. Em 2013, após aliás, começa em 2012, se descobre pré-sal, governos PT de Dilma, mas com Lula ainda muito atuante, fazem uma festa e tal, muito grande em cima disso, um anúncio. E, enfim, é uma projeção de royalties assim, astronômica, mais do que já era. E os estados todos brasileiros e municípios se animam com aquilo, com a perspectiva de crescimento de receita. E entram as bancadas, né? Logicamente que a maioria dos municípios do estado são não produtores, né? Não são produtores. Produtores é o nosso caso, né? Aqui de Campos e do estado do Rio. É a minoria. E aquilo passa na Câmara, passa no Senado. Eu me lembro de garotinho, ainda deputado, de maneira muito assertiva, e há que destacar o papel de garotinho positivamente que ele teve nisso, de defesa dos royalties. E Renan Calheiros faz o discurso ali no Senado, aquilo passa. E a gente fica se esperando para ver o que vai acontecer. O governo do estado do Rio entra com uma ADIM, como o Arnaldo citou aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade, e a Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, dá uma liminar. E a gente falou aqui, acho que ontem, na semana, inclusive a gente precisa se penitenciar para não falar mais algumas coisas, porque a gente falou isso aqui brincando, e eu falei aqui nesse mesmo microfone, tá por uma liminar, pode ser julgado amanhã, e de fato foi projetado para ser julgado ontem, para ser julgado em 20 de novembro. Agora, Jorge, eu queria que você, como você, acho que a gente está muito ainda num exercício de abstração, mas como você imagina que seja isso, se por acaso passar essa partida dos royalties com estados e municípios não produtores do Brasil todo? Bem, a gente está lidando... Aí que entra a questão, né? Interessa a análise política e discutir justamente a interação conflituosa entre os agentes. Ou seja, nós temos aí, no caso,
um jogo claro de interação que é produtores e não produtores. E há um conflito em torno disso. Ou seja, ambos os lados eles apresentam suas razões justificativas para justamente legitimar a sua ação. Ou seja, os não produtores também acreditam que estão cobertos de razão. Eis o ponto do conflito político. Eis o ponto mais dramático dos conflitos políticos, né? Há uma contenda e os dois lados acreditam que estão plenos de razão, né? Óbvio que, enquanto cidadão que mora na região, né, e no estado do Rio, é bastante preocupante, né? Mas, porém, eu vou lhes dizer uma coisa, assim, pensando em termos de timing político, né? Eu tenho dúvidas o quão bem-sucedido será essa reivindicação neste momento dos grupos de não produtores, estados e municípios, né? Na medida em que a situação do Rio de Janeiro ela é profundamente dramática, trágica, falando do Estado, né? Dramática, trágica, e de um grau de complexidade do problema, né? Que eu não sei se os agentes, dado que, inclusive eu concordo com a perspectiva do Ranulfo, quando ele diz que, até o Arnaldo já colocou isso, haveria uma pulverização do recurso. Ou seja, claro, o montante em si de recursos ele é substantivo, claro. Mas agora, o impacto disso pulverizado, né, será que vale a pena o custo do desgaste dos não produtores? Ou seja, há uma série de variáveis aí para poder discutir o quão bem sucedido será isso. Num primeiro momento, eu diria que talvez o custo da ação, ou seja, o custo do empreendimento, do desgaste em torno disso, talvez não valha a pena pelo resultado da pulverização. Talvez não valha a pena. Ou seja, embora que vamos e convenhamos, né, pós 88, né, havia mais ou menos um adágio que dizia que se você quiser também ganhar muito dinheiro, você basta abrir um município. Ou seja, se torna muito fácil, né? Um processo de fragmentação, né, de municípios, de território brasileiro após 88. E você criou municípios simplesmente insustentáveis. Ou seja, o gestor municipal ele vive correndo atrás de todo tipo de recurso o tempo todo, mesmo que seja o mínimo. Mas, porém, eu tenho dúvidas do quão exitoso será esse tipo de pleito nesse momento, né? Você sabe o que me lembrou um pouco o seu comentário, Jorge? Naquelas ações judiciais, não importa a razão, né? Mas que o advogado tem uma causa, mas aí ele pega 10 mil pessoas que sofreram pela mesma... O único que ganha dinheiro é o advogado, porque os 10 mil que estão acionando ganham uma mixaria. E agora o advogado ganha 30% do montante. Só ele ganhou. Sem dúvida. Ou seja, eu na verdade, é importante pensar que no jogo político há um tipo de negociação interna que, inclusive, não é nem ilícita. Você pode discutir sobre a questão de moralidade, mas a questão de moralidade é outro ponto, é um campo filosófico, né? Ético, moral, etc. Agora, quando você coloca esse tipo de reivindicação, né, muito provavelmente vai ter uma negociação, né? Ou seja, a questão ela não é esse senso discutido no âmbito do direito positivo. Ou seja, o STF, a partir de uma ótica positivista do direito, vai lá e diz, olha, isso é correto ou incorreto de acordo com a Constituição. Na verdade, haverá uma negociação entre os agentes, né? Agora, sempre também a questão do seguinte, para os produtores manterem, né, os royalties tal como está apresentado, qual será o custo também? Ou seja, na negociação, quem vai ganhar, quem vai perder o quê? Né? Isso faz parte do debate político, isso faz parte da negociação política. Agora, me parece bastante evidente, né, que carece até mesmo de responsabilidade a retirada dos royalties de uma maneira assodada, né, de uma hora para outra, na medida em que justamente eu acho que todos os prognósticos absolutamente negativos são bastante corretos. Ou seja, de termos como insolvência, questão trágica, orçamentária, etc. Você, falência. Na verdade, falência, você vai, na verdade, terminar, neste momento, né, de uma questão dramática orçamentária, você vai, na verdade, aparentemente dar um tiro na cabeça do Estado do Rio de Janeiro, né?
enfim, quem vai querer arcar com esse custo também, né? Jorge, e a questão de articulação política, né? O Estado do Rio tem 46 deputados em Brasília, temos prefeitos e deputados, até mesmo possíveis concorrentes em 2020. Você tem o Espírito Santo também, que vai sofrer muito, sem articulação, deixando de lado as questões partidárias. Vai ter como convencer os 11 ministros do STF? Olha, eu acho pouco provável, né? Na medida em que, como eu falei, é um jogo de interação entre dois grupos, né? Produtores e não produtores. Agora, né? se o grupo de produtores ficar fragmentado, fica ainda mais difícil, né? Me parece que sim. Me parece que sim. Na medida que uma ação coletiva exitosa envolve consenso. Né? Isso, em termos históricos, né? Ou seja, a história mostra que quando você cria uma pauta mínima de consenso, você avoluma a ação coletiva em prol do que você está reivindicando. Né? Você fragmentar, né, me parece que é você diminuir a eficiência da sua própria ação, da sua própria demanda naquela contenda. Entendeu? Então, eu espero que cheguem a consensos. Né? Não, é bom destacar, eu puxei esse ponto para lembrar que quando o governador Pezão, hoje preso, envolvido em vários escândalos, mas à época da crise do petróleo, Pezão falava que ele não tinha o apoio dos 46 deputados do Rio. Já projetando a próxima disputa eleitoral, entrava na briga por questões mínimas, mas pensando mais no período eleitoral do que nos impactos que a perda de receitas poderia trazer para a região. Pois é, aí entra a questão também do timing, né, de disputa, né, de competição eleitoral, tudo mais. Não é o caso agora, ou seja, as próximas eleições para esses cargos, né, seja para legislativo ou para executivo, né, elas estão ainda relativamente distantes, né, em termos temporais. Então, quer dizer, não seria um fator que provocaria fragmentação, né, nesse sentido. Mas agora, por outro lado, me parece que alguma pauta mínima os agrupamentos terão que construir, né? Que esse também é um ponto que eu julgo importante, na medida em que, quando nós temos muitos agentes envolvidos em uma determinada ação, obviamente as discordâncias vão ocorrer. Inclusive a questão dos royalties, ela é polêmica, ela é controversa, ou seja, desde o seu nascedouro, inclusive sobre a questão das aplicações, né, em torno disso, né? Mas, a despeito, né, da natureza polêmica, né, do debate sobre royalties, vão ter que se construir algum tipo de consenso mínimo, né, para que os agentes consigam impetrar uma ação que seja, como falei, exitosa. Né? A fragmentação, obviamente, fragiliza o argumento. Essa coisa dos royalties, eu me lembro lá atrás, e eu presenciei isso muito porque era garoto, mas meu pai é jornalista e estava muito à frente disso e conversava comigo sobre isso. A primeira lei dos royalties é do senador Nelson Carneiro, senador do estado do Rio de Janeiro, o mesmo senador que propôs e foi admitido no Brasil. Parece hoje história de falar isso, né? Mas que filhos de pais divorciados poderiam registrar o pai e mãe, né? Lei do divórcio. Uhum. E ele fez essa primeira lei dos royalties, isso anos 80, vem ali com a Constituição. E ele coloca na lei que as verbas dos royalties só podiam ser aplicadas em obras de infraestrutura. Isso depois foi mudando, né? Você não podia botar em pessoal, né? E depois foi mudando, e aí você não pode botar para terceirizado, para serviço como PSF, Plano de Saúde da Família, que é plano de prevenção. E hoje a gente sabe que dos municípios produtores não tem nenhum deles que não use muito dessa verba para pagamento de ativos, né, dos servidores públicos. Você é um servidor público. Como você imagina que essas máquinas vão poder sobreviver tentando minimamente ofertar serviços como saúde, educação, transporte? O impacto disso me parece uma coisa... A gente não dimensionou ainda. Quer dizer, como os políticos falaram, insolvência, falência, é quase que a inutilidade do serviço público. Quer dizer, como você imagina que ficaria isso?
aqui na região? Bom, esse é um debate complicado, ou seja, a questão, desde o cinema nascedor, a questão da natureza dos royalties, ou seja, da aplicação, verba, né? Ou seja, para que serve? Indenizatório. Mas agora, como que vamos fazer isso? É pensar no curto, no médio e no longo prazo? É para você gerar poupança para aquela coletividade ou para você justamente sanar demandas que são apresentadas no agora, né? Como eu falei, esses são pontos que não são tão pacíficos assim, não obstante a utilização, né, que nós já tivemos, né, nos últimos anos, né? A grande questão é que me parece que esses tipos de serviços seriam francamente paralisados, na medida em que esse é um ponto bastante dramático. Inclusive, há uma larga literatura sobre isso produzida pelos agrupamentos que eu chamo de intelectuais profissionais, ou seja, aqui da região, né, professores, né, de várias instituições, né, o ENF, UF, Cândido Mendes, né, o IFE, ou seja, são grupos que produziram uma reflexão muito profunda sobre isso. Isso era mais ou menos uma crônica de uma tragédia anunciada, na medida em que se coloca o problema de você ter entes que são dependentes de um recurso que, sim, senhores, poderia sofrer uma ameaça a qualquer momento. Ou seja, não houve preparação nos últimos anos, né, para um momento trágico como esse, embora já tivesse anunciado, né? Mas agora, retomando a questão do Aloysio, sim, num primeiro momento, me parece que a rede, na hipótese, né, mais radical de retirada imediata dos recursos é a paralisia da oferta de serviços básicos à população. Serviços esses que não são ofertados pelo mercado, ou seja, aí entra o Estado, ou seja, entra o serviço público, né? Ou para agentes que não teriam condições, né, no caso, por exemplo, de saúde pública, né, de pagar por suas demandas, né, de saúde, etc. Né? Obviamente, isso nos coloca no patamar de uma tragédia humanitária. Né, na medida em que você não ofertar serviços básicos de saúde, por exemplo, você redunda, né, inclusive em óbitos. Né, não é nada mais nada menos do que isso. Né? Então, obviamente, é um cenário, né, francamente negativo, né, tanto para a nossa região quanto para o Estado. Né? O deputado Felício Laterça, né, a Luiz ontem pediu para a gente tentar ouvir outros parlamentares, ele ficou com a maioria aqui do pessoal da região, mas a gente conseguiu falar com outros. E o Laterça destacava o seguinte, que a região não se preparou para um momento como esse, como você colocou aqui agora, e que mesmo que consiga, que é o que ele vai participar também dessa articulação, como ele coloca, mas mesmo que consiga uma vitória no STF, tem que se preparar, porque daqui a 15, 20, 30 anos o recurso vai acabar, né? Agora, como fazer com que gestores públicos, acostumados com uma máquina robusta, impulsionado pelos royalties, se preparem para um momento de queda quando isso for impossível? Acho que seria esse o grande desafio a partir desse debate que a gente vai ter, principalmente até 20 de novembro? Olha, Arnaldo, os remédios, eles estão disponíveis. A questão é se o paciente vai aderir ao tratamento, digamos assim. Né? Ou seja, claro, né, na hipótese, vamos colocar, na hipótese justamente de que ocorra um rearranjo, né, dentro das regras do jogo. Né, que é isso que nós estamos discutindo, regras do jogo. Né? E regras do jogo, elas precisam ser pactuadas entre os jogadores, inclusive os não produtores. Esse é o grande dilema que nós estamos vivendo aqui, que está causando suor frio em nossas têmporas. Né? Agora, a grande questão é a seguinte: se ocorrer esse tipo de mudança de regras do jogo, né, será que de repente os produtores vão conseguir negociar um período de transição? Né? Que também isso faz parte do debate sobre regras. Né? Vide, por exemplo, o caso quase tragicômico, né, do Brexit no caso inglês. Né?
volta e meia você recoloca, né, as condições para poder justamente fazer... Não era bem o que eu queria. Pois é. Aquela coisa no ar. Ou aquele bom conselho psicanalítico que diz tome cuidado com aquilo que você deseja, porque se você obter... Pode conseguir. Pois é. Você pode, na verdade... Porque as pessoas só veem o lado bom, né? Quando você adquire alguma coisa, só vê o lado bom. Ah, comprei uma casa maravilhosa. Você não pensa na hora que compra na despesa que aquilo vai dar. E por aí afora. E político tem muito isso. Sim. Ele pensa no momento político dele, da eleição dele. Daqui a 40 anos ele ainda, às vezes, tem a cara de pau de dizer para você, mas daqui a 40 anos eu não estou nem aqui. No longo prazo estaremos todos mortos, né? Como dizia o Keynes. Né? Exatamente. Mas a grande questão é que o longo prazo chega para as novas gerações também. Exatamente, que são nossos filhos, nossos netos. Exatamente. E a gente não está pensando nisso. Exatamente. Então, quer dizer, eu penso... Né, eu tenho uma série de dúvidas com relação a essas questões dos royalties, na medida que, como eu falei, primeiro, se os não produtores vão querer bancar esse jogo para ter um ganho que eu diria abaixo do subótimo, na medida que é um ganho que o recurso, como eu falei, ele em si é grande, mas, no entanto, o montante pulverizado, né, para um país como o nosso, não sei se valeria tanto a pena para que os não produtores se engajassem nisso. Né? Agora, com relação à tua questão, é se os agentes, sim, né, que estão hoje, neste momento, no presente, administrando esses recursos, são fundamentais, se eles vão aderir a determinadas, digamos, terapêuticas, né, para um uso responsável dos recursos, que é algo que já se discute há, pelo menos, que eu saiba, né? Eu entrei na universidade em 98 como calouro, né? Há pelo menos 20 anos que eu ouço debates sobre royalties, sobre aplicação responsável de recursos e aparentemente não houve adesão, como eu falei, dos pacientes ao tratamento. Né? Ô Jorge, você falou aí de Keynes, John Maynard Keynes, tem vários acadêmicos e assim, pessoas fundamentais na academia que falam sobre essa questão. Inclusive, eu acho que vou deixar aqui, Marco, como pergunta para o próximo bloco. Isso. Para a gente começar o próximo bloco. Eu não sei se você conhece, tem um historiador de origem libanesa chamado Alberto Ourani. Origem libanesa, ele fez a vida acadêmica, toda a sua vida acadêmica na Grã-Bretanha, foi professor de Oxford e escreveu um livro, um estudo sobre os povos árabes. E ele fala o seguinte, ele vai sobre a cultura islâmica desde ali do Islã, do século VII, e fala do grande avanço que foram os árabes na Idade Média, perderam o poder para os turcos a partir da tomada de Constantinopla, né? No final do século XV. E eles ficam dominados por esse povo, os turcos, até a Primeira Guerra Mundial, que é nesse século XX. E, quer dizer, um grande povo, uma grande cultura, dominado por um povo assim, nem tão culto assim. E quando eles acordam para se poder autodeterminar de novo a partir da Primeira Guerra Mundial, que é o desenho que a gente conhece dos países muçulmanos hoje, no Oriente Médio, descobrem que estavam sentados em cima de uma riqueza enorme, que não fizeram nenhuma força para construir. E essa riqueza, em vez de potencializar a mudança social naquelas que eram tribais, né, como são até hoje, veio o caso da Arábia Saudita e tal, ela serve para a manutenção de uma elite feudal no poder. Eu queria deixar essa pergunta aqui, porque eu acho que essa comparação, a analogia do Ourani, é a cara do Norte Noroeste Fluminense. Né? Exatamente. Bom, são 7h42, nós vamos a um pequeno intervalo com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha